podcast da LNEC Lisbon Conference 2025. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Conferência LNEC Lisbon Conference 2025, subordinada ao tema Towards a Sustainable Built Environment, Challenges and Innovation. Vai realizar-se no Centro de Congressos do LNEC nos dias 8 e 9 de outubro de 2025. Este podcast surge com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos da Conferência Internacional de 2025, promovida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Neste episódio, temos a honra de contar com a presença do presidente da Comissão Organizadora da LNEC Lisbon Conference 2025, engenheiro Álvaro Vale Azevedo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos então dar início a esta nossa conversa para mais um episódio do nosso podcast. Senhor Engenheiro, já estamos naquela fase da contagem decrescente para a nossa LNEC Lisbon Conference deste ano. Quais foram os motivos por detrás da escolha deste tema? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado. É com muito gosto que estou aqui e agradeço o amável convite para este podcast. Como sabe, o LNEC começou a realizar estas conferências, as LNEC Lisbon Conferences, há 2 anos. Em 2023, a primeira foi organizada pelo Departamento de Hidráulica sob o tema Cheias, Escassez de água e ventos extremos. O ano passado, em 2024, foi a vez do Departamento de Estruturas sob o tema Riscos Urbanos e Resiliência Societal. Este ano cabe ao Departamento de Edifícios a organização da terceira LNEC Lisbon Conference. Para lhe fazer um pequeno enquadramento sobre a escolha do tema, vou-lhe falar um pouco sobre o Departamento de Edifícios, as suas atividades e como surgiu a ideia deste tema. Exato, vamos a isso. O Departamento de Edifícios é a unidade departamental do LNEC vocacionada para o estudo da edificação e do ambiente construtivo. É talvez o departamento do LNEC com as atividades mais diversificadas, abrangendo o estudo de materiais e processos construtivos, componentes e instalações, e incidindo sobre o conforto ambiental, a economia e a gestão da construção, a tecnologia e os processos da construção, a conservação e a reabilitação do património construído, a segurança, o risco, a sustentabilidade e a interação entre a sociedade e o ambiente construído. A nossa atuação abrange tanto a construção nova como a reabilitação de edifícios existentes e do património histórico e cultural. Sim. Por outro lado, o Departamento de Edifícios participa também em outras atividades, como a certificação de empreendimentos da construção com a marca de qualidade LNEC, na regulamentação e na normalização, em homologações, em aprovações técnicas europeias e certificações da qualidade de produtos e sistemas da construção, além do apoio a entidades públicas e privadas na resolução de problemas relacionados com a conservação, com a reabilitação ou com a reparação de anomalias construtivas e o estudo e adequabilidade de soluções. Portanto, como pode verificar, são atividades muito diversificadas e tivemos de escolher um tema que fosse transversal e que abrangesse a maioria das nossas atividades. Claro, desse leque já tão grande. Deste leque muito grande. Rumo a um ambiente construído sustentável, desafios e inovação. O tema foi escolhido por refletir uma das prioridades mais urgentes e estratégicas da sociedade contemporânea. Repensar a forma como planeamos, como projetamos, como construímos e como gerimos o ambiente construído, minimizando o seu impacto ambiental e maximizando o valor social e económico. Ou seja, todo o ciclo da construção. Todo o ciclo da construção. Entre as principais razões, eu destacaria 4 razões. A primeira razão, a urgência climática e ambiental. O setor da construção, como sabe, é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de CO2 e do consumo de recursos naturais. Portanto, torna-se assim imperativo desenvolver soluções que reduzam esta pegada ecológica. A segunda razão, a transição energética e resiliência. A necessidade de integrar energias renováveis, melhorar a eficiência energética dos edifícios e criar infraestruturas resilientes às alterações climáticas. A terceira razão, a inovação como motor de mudança. Novos materiais, novos métodos construtivos, como a construção modular ou a impressão 3D, a digitalização da construção, o BIM, o Building Information Modeling, a internet das coisas, a IoT, as digital twins, os gêmeos digitais, a inteligência artificial e a economia circular são tudo
oferecem-nos oportunidades únicas para a transformação do setor. E, finalmente, a quarta razão, e não a menos importante, a responsabilidade social. Nós temos que garantir que o ambiente construído seja inclusivo, saudável e adaptado às necessidades das comunidades. Portanto, foram estas as razões da escolha do tema. Estiveram por trás do tema. São muitas e são bastante ricas e sustentadas. Outra coisa não seria de esperar. Mas de que forma é que estes desafios de que aqui já estamos a falar, de que forma é que estes desafios se articulam com a investigação científica e tecnológica na área da engenharia? Porque quando falamos de tecnologia, imagina-se sempre computadores, ambientes digitais. Como é que tudo isto se articula com a construção, por exemplo? Olha, nós nesta conferência pretendemos fazer a articulação entre os desafios atuais e futuros. E os futuros, sim, sim. Da investigação científica e tecnológica e da inovação, digamos, em engenharia. Este tema escolhido dialoga diretamente com as agendas de investigação e inovação. E porquê? Em primeiro lugar, porque integra várias disciplinas de engenharia. Engenharia civil, ambiental, mecânica, eletrotécnica, informática, física, de materiais, disciplinas de arquitetura, bem como disciplinas das ciências sociais. Portanto, estamos aqui a incentivar abordagens interdisciplinares. Em segundo lugar, envolve fronteiras tecnológicas emergentes, sensores inteligentes para monitorizar o desempenho dos edifícios, inteligência artificial para otimização de projetos, novos compósitos e novos materiais sustentáveis, sim, sim. Sistemas de armazenamento de energia e tecnologias de captura de carbono. Em terceiro lugar, promove a transferência do conhecimento para a prática, aproximando o meio académico e científico com as empresas e com as entidades públicas na implementação de soluções sustentáveis e economicamente viáveis. E, por último, prepara para cenários futuros. Nós vemos cidades cada vez mais densas, eventos climáticos extremos, como agora tivemos esta onda de calor. Sim, sim, que pontua a nossa atualidade noticiosa, infelizmente. Infelizmente pontua a nossa atualidade, novas exigências regulamentares e padrões de sustentabilidade cada vez mais rigorosos. Portanto, o tema escolhido não é apenas uma resposta às necessidades presentes, mas também um convite à comunidade científica e tecnológica e ao mundo empresarial do setor da construção para liderar a transformação do ambiente construído, conciliando desenvolvimento com sustentabilidade. Exatamente. E como é que, no entender do Sr. Engenheiro, o LNEC se tem adaptado nos últimos anos para dar resposta a estes desafios? Nos seus projetos, no Departamento de Edifícios, do qual foi diretor até fevereiro deste ano, como é que tem vindo a aliar a inovação, à tecnologia e à sustentabilidade? Olha, quando falamos em desafios e inovação, queremos sublinhar que alcançar o objetivo rumo a um ambiente construído sustentável exige enfrentar uma série de desafios complexos. Desde a escassez de recursos, as exigências regulamentares, até à adaptação às alterações climáticas e, simultaneamente, a explorar oportunidades de inovação tecnológica, materiais de baixo impacto, processos construtivos eficientes, integração de energias renováveis, digitalização da construção e inteligência artificial, economia circular e desenho urbano sustentável. Estes são alguns exemplos de áreas onde a investigação científica e tecnológica em engenharia pode liderar a mudança. Todas estas áreas têm estado nas preocupações do Departamento de Edifícios, sim. Quando eu fui diretor e com o diretor atual também, com certeza. E, portanto, nós, ao articularmos aqui a ciência, a tecnologia e a prática profissional, pretendemos com esta conferência criar aqui um espaço de diálogo interdisciplinar, catalisando soluções capazes de transformar o setor da construção e contribuir para cidades e comunidades mais sustentáveis e preparadas para os desafios de hoje e do futuro. Claro, portanto o LNEC vai ter uma palavra a dizer nestas boas práticas que se querem ver implementadas. E vamos ter então em outubro 2 dias que vão ser muito preenchidos, de manhã à tarde e até com um programa à noite, não é? O que é que vai acontecer nestes 2 dias em concreto? Vamos ter corners onde vão haver discussões, onde vão haver conversas abertas e de forma mais informal. O que é que vai acontecer, Sr. Engenheiro? Detalhe-nos lá. Vão haver efetivamente corners onde as pessoas poderão ter conversas mais informais, mas esta conferência, como disse, irá decorrer em 2 dias, 8 e 9 de outubro, e terá 4 sessões. Na primeira sessão, além da abertura institucional, como é habitual nestas situações,
iremos ter uma mesa redonda de alto nível com representantes políticos do governo e das autarquias, do mundo empresarial e da sociedade civil, portanto, cidadãos comuns, onde se irá debater este tema. Será como que o pontapé de saída, digamos, da conferência. Depois teremos uma mostra de boas práticas em que convidamos várias empresas da construção, promotores e entidades públicas, que são os nossos parceiros na conferência. Nós temos 10 parceiros na conferência, para através de pequenos vídeos que terão a duração de 3 a 5 minutos cada, nos mostrarem as boas práticas que têm seguido. Depois teremos... Bons exemplos. Portanto, são exemplos muito variados. Portanto, o LNEC também irá ter o seu vídeo. Claro. Empresas de construção terão o seu vídeo e, portanto, será muito interessante falar e discutir estes temas. Em várias vertentes, não é? Em todas as vertentes. E depois teremos um debate com os representantes das entidades responsáveis pela elaboração dos diversos vídeos. Nas outras 3 sessões, que serão no dia 8 à tarde e no dia 9 de manhã e tarde, serão abordados 3 subtemas, um em cada sessão. O primeiro subtema é Innovative Technologies for Construction, isto é, tecnologias inovadoras para a construção. Com este subtema, pretendemos dar resposta a uma série de questões que nós consideramos desafiantes e extremamente relevantes. Como conciliar a inovação tecnológica e a sustentabilidade? Quais as diversas soluções a adotar? Como repensar a modularidade na construção para maximizar a flexibilidade, a acessibilidade e a adaptabilidade? Como aplicar a inteligência artificial para transformar os processos de construção? Para o bem. Para o bem, exato. Quais os desafios regulamentares? E isto é muito importante, como é que nós vamos conceber a legislação para fomentar inovações tecnológicas e impulsionar uma construção mais sustentável e resiliente sem restringir a criatividade, que isto é muito importante. Aqui teremos 2 oradores convidados, 2 especialistas, o professor André Bormann, da Universidade de Munique, e um especialista suíço, o Peter Richner, do EMPA, que é um laboratório de ciência e tecnologia de materiais. Sim. No fim, teremos um pequeno debate. O segundo subtema será Smart Cities Living for Tomorrow, isto é, cidades inteligentes, viver para o amanhã. Neste subtema também pretendemos dar resposta a algumas questões. Haja criatividade. Vamos dar asas à criatividade. Eu acho que este tema vai dar imaginação. Asas à criatividade e vai ser muito interessante. Por exemplo, questões como serão as cidades inteligentes do futuro e na forma como as pessoas vivem e interagem. Como vamos conciliar a diversidade de necessidades e expectativas das pessoas, como assegurar a sustentabilidade, quais os desafios ambientais na implementação de soluções tecnológicas sustentáveis em grandes áreas urbanas, como é que se vê a mobilidade, os transportes e as acessibilidades. Portanto, hoje em dia vemos cada vez mais pessoas a andar de trotinete, de bicicleta. Diziam que Lisboa, que era uma cidade com colinas e que ninguém andaria de bicicleta. Sim, a cidade está cheia de bicicletas. Até temos de ter cuidado ao atravessar as ruas. Até aqui, à saída do LNEC, eu já ia sendo atropelado. Exatamente. Agora, esta sessão, como nós nesta conferência também queremos inovar, terá um formato diferente ao que as pessoas estão habituadas e julgo que vai ser muito interessante. Assim, os participantes na conferência irão ser organizados em grupos, em mesas de trabalho. Sim. E serão convidados a fazer um exercício para dar as suas opiniões e ideias sobre este tema. No final, teremos um painel de convidados bastante diversificado, por sinal. Vamos ter um conhecido professor doutorado em Física Teórica, um reputado arquiteto nacional, uma representante da Câmara Municipal de Lisboa, uma arquiteta portuguesa da Universidade de Oxford e 2 jovens aqui do LNEC, uma arquiteta que está a fazer o seu doutoramento e um jovem investigador do LNEC. Antevêem-se muitos post-its coloridos para essa fase. Muitos post-its coloridos, vai ser muito, muito interessante. Este painel comentará as opiniões emitidas pelos diversos grupos. Sim. Os membros do painel serão distribuídos pelas diversas mesas de trabalho, trocando ideias e impressões com os participantes, o que também é interessante. Portanto, não é uma coisa estática. Exatamente. Não é o orador A para o público B. Para o público B, exatamente. Portanto, será o chamado formato de não conferência, em que os membros do painel convidados falam no final e não têm nenhuma apresentação específica como é habitual no início. Exatamente. Eu penso que será muito interessante e um pouco fora da caixa. De referir ainda que, antes da conferência, nós iremos escolher depoimentos de alguns jovens dos últimos anos do liceu, portanto, pré-universitários,
para que nos contem como imaginam e como gostariam de ver as cidades do futuro, em termos de mobilidade, de transporte e como imaginam as suas próprias futuras habitações. Exato. Finalmente, o terceiro e último tema será Sustainable Buildings and Circular Economy, isto é, edifícios sustentáveis e economia circular. Também aqui pretendemos dar resposta a uma série de questões que consideramos importante. Quais os princípios e valores da economia circular a privilegiar? Que materiais e soluções a adotar? Como conseguir um melhor desempenho diminuindo a extração de recursos naturais e a produção de resíduos? Sim, sim. Como reduzir o consumo energético nos edifícios, mas ao mesmo tempo aumentando o seu conforto? Como preservar o património cultural edificado, garantindo níveis adequados de durabilidade e de segurança nesses edifícios? E aqui coloca-se a questão, será que temos soluções eficazes para tantos e tão diversos desafios? É uma situação interessante. Aqui também teremos 2 oradores convidados. 2 especialistas, o professor José Inácio Alvarez, da Universidade de Navarra, e a engenheira Rosário Veiga, investigadora aqui do LNEC. Depois seguir-se-á um debate. E no final teremos um encerramento. Antes do encerramento teremos uns guidelines para um policy brief a seguir à conferência e depois o encerramento da conferência. Portanto, será muito interessante. Umas notas conclusivas, não é? Que, por certo, vão ser também muito diversificadas, porque alguns desses temas parecem disruptivos. Exatamente. Temas de sim ou não, não é? Exatamente, são temas muito disruptivos. Sim, sim. É muito interessante. No primeiro episódio do nosso podcast, em que tivemos aqui com a nossa engenheira Laura Caldeira, presidente do Conselho Diretivo do LNEC, falámos precisamente sobre como seriam as cidades e, mais concretamente, as casas do futuro. Por isso, não resisto, senhora engenheira, a perguntar-lhe como é que veria a sua casa no futuro? Com um jardim grande para se dedicar à jardinagem, com um recanto para ouvir a sua música favorita, uma garagem musculada para guardar bons clássicos. Como é que seria a sua casa do futuro? Olha, eu acho que no futuro já não teremos muitos carros, ou carros. Pois é, também é verdade. A mobilidade será uma grande transição importante. Mas eu gostava de pensar a minha casa do futuro não como um espaço isolado meu, e quando estou aqui assim a pensar na casa do futuro, estou a pensar na casa do futuro na cidade. Pois, sim. Portanto, como fazendo parte de um ecossistema inteligente e sustentável. Portanto, seria construída com materiais de baixo impacto, capaz de produzir a sua própria energia através de fontes renováveis e de gerir os consumos energéticos e consumos de água de uma forma eficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse um espaço de bem-estar, aberto à natureza, como preferiu, com áreas flexíveis para trabalho, para descanso, para convívio. Eu quero uma casa que respire a natureza, coberturas verdes, jardins verticais e espaços que promovam a saúde e tranquilidade. Exatamente. Mas, acima de tudo, eu imagino uma cidade ligada à cidade, uma casa ligada à cidade, conectada à cidade inteligente, onde a tecnologia ajuda, além de otimizar os consumos, a partilhar recursos com a comunidade, contribuindo ativamente para um futuro mais equilibrado. Ou seja, se a minha casa está a produzir mais energia em excesso, eu vou fornecer à comunidade. Pois claro. Isto porquê? Porque eu acho que a casa do amanhã não é apenas o lugar onde nós vamos viver, é também o lugar onde vamos ajudar a sociedade e o planeta a viver melhor. Claro que para isto terá de haver uma maior consciencialização e mudança de mentalidades da sociedade, começando já na geração atual, com continuidade para as gerações futuras. Eu penso que no futuro, a casa do futuro é o futuro de todos nós. Portanto, é isto que eu penso. Sim. E o senhor engenheiro tem no seu dia-a-dia observado essas ligeiras mudanças nas gerações mais jovens? Sim, com certeza. Nota-se bem. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eles praticamente não andam de carro. Portanto, praticamente não andam de carro. Portanto, transportes públicos, bicicleta, alguns de scooter, também ando de scooter, como sabe. Tão bom. Depois partilha connosco essa sua casa do futuro. Sim, senhor. E finalmente, quer deixar-nos um convite então para se juntarem a nós nos dias 8 e 9 de outubro? Sim, com certeza. Eu gostava de convidar a participar nesta LNEC Lisbon Conference, porque penso que vai ser muito interessante. A comunidade científica e técnica, as empresas públicas e privadas ligadas ao setor da construção
e também a sociedade em geral, cidadãos que se interessam por estes temas. Não é necessário ser engenheiros ou arquitetos. A conferência não vai ter um cunho demasiadamente técnico e científico, mas procurará chamar a atenção de uma forma geral e simples para estes temas que estivemos a falar e que são do interesse para a sociedade em geral. E cá nos encontraremos nessa altura, então, para estes 2 dias tão importantes para o LNEC. Senhor. Muito obrigada pelo seu tempo, Sr. Engenheiro. Muito obrigada. Em breve voltamos então com o 3º episódio do nosso podcast sobre a conferência LNEC Lisbon Conference 2025, com mais convidados. A todos os que nos ouvem, convido-vos a acompanhar esta série de episódios onde continuamos a dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2025, aprofundando os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e fiquem atentos aos próximos episódios.